Oi pessoal, tudo bom? No Pergunte a Nutri dessa semana, na verdade, nem foi tanto uma dúvida, mas foi um receio de muitas mães que estão em introdução alimentar ou que logo vão começar a introdução. O questionamento da mãe era em relação à consistência da comida e o medo de engasgo do bebê. Tá? E aí, o que a gente tem que falar antes de qualquer coisa? Independente do método de introdução alimentar, se seja tradicional, participativa, BLW, isso não vem ao caso, tá? A gente tem que levar algumas considerações. Primeiro que, quando a gente fala de introdução alimentar, a gente tem que lembrar que é um momento de apresentação alimentar. Né, que a criança ela vai conhecer novos alimentos de forma gradativa. Então, o mais importante, independente desse método, é respeitar o tempo da criança, respeitar os sinais dessa criança em relação à introdução alimentar, né? Os sinais de prontidão dela. E quando a gente fala de sinais de prontidão, outros itens que a gente tem que levar em consideração. Bebê sempre sentado com as costas apoiadas, tá? Bebê tronchinho que cai para frente, que cai para o lado, indica que ele não está pronto para receber nenhum alimento além do leite materno ou da fórmula. Ai, Dani, mas o meu filho ele já tem 6 meses e 2 dias, ele ainda não senta. Tudo bem, né? A criança vai dormir de um jeito e acorda de outro tranquilamente. A gente pode dar alguns dias a mais para essa criança justamente para respeitar o tempo dela. Né? Não quer dizer que você atrasar a introdução alimentar, você está atrasando o desenvolvimento dessa criança. Não, é justamente o contrário. Você está respeitando o momento de prontidão do seu filho. Tá? Então, o primeiro item é essa criança sempre sentada. E aí a gente já vem para o segundo item. Quando a gente vai oferecer o alimento para a criança, seja na colher ou seja em pedaço, né? Essa criança não pode estar deitada. Então, alimentar a criança no bebê conforto, não, gente. A não ser que esse bebê conforto esteja apoiado na parede, levantado, para essa criança ficar sentada o mais próximo de 90 graus, aí não tem problema. Né? Mas o que a gente vê muita frequência é o bebê conforto lá para trás, a criança quase deitada, quase dormindo e a mãe querendo oferecer essa comida para a criança, tá? São os dois principais sinais que a gente tem que observar nessa criança quando a gente fala de prontidão, na verdade. E aí, o que a gente vê em estudos, vê na prática clínica e tudo mais, gente? Maior risco de engasgo são em duas situações. Quanto mais líquido for o alimento, tá? E quanto mais deitada essa criança estiver. Como assim, Dani? Quanto mais líquido? Quer dizer que eu não posso dar uma sopinha para o meu filho, uma papinha? Exatamente. Quer dizer que você não deve oferecer esse tipo de alimento. Tá? E aí eu dou um exemplo de novo de nós adultos para vocês entenderem a criança, né? Eu gosto muito de trazer para o dia a dia de adulto para a gente se colocar no lugar desse bebê também. Imagine que vocês estão deitadas, estão no hospital, alguma coisa, qualquer lugar diferente que seja, e alguém vem oferecer a comida para você e você deitada. Você vai conseguir comer? Né? Qual é o seu controle da situação? Qual a chance de você engasgar se alguém te der algum alimento líquido? Né? Na verdade, não é nem uma bebida, um alimento mais líquido, enquanto você está deitada. É enorme o risco de engasgo. E olha que nós somos adultos, né? Agora imagine um bebê que não só estava recebendo leite materno ou fórmula até então, receber um alimento molengo, líquido, deitado. Tem risco sim de engasgo, né? E isso aumenta esse risco de engasgo porque a criança não está na posição correta, tá? E aí outra coisa, quando a gente vai oferecer a comida pro bebê, né? O certo é a gente colocar na pontinha da boca dessa criança, na pontinha da língua, para que se ela quiser, se ela tiver interesse, ela abra a boca e ela pegue o alimento. Tá? O que a gente vê também, infelizmente, em muitas escolas, em muitos berçários, no dia a dia, que a gente fica muito triste até de ver, é a pessoa enfia a colher lá no fundo da boca dessa criança, da metade da língua para trás.
Essa criança não tem controle da situação, ela não tem domínio do que está acontecendo com ela. E aí, com isso, é maior o risco dela errar o canal por onde tem que passar o alimento, né? Lembrando que o alimento passa por um lugar, o líquido passa por outro. Então, né, nesse desespero, quando a gente coloca da metade para trás da boca dessa criança, há maior risco de engasgo, sim. Né? Então, de novo, por que a gente tem que respeitar a prontidão dessa criança? Quando ela estiver apta, pronta para receber novos alimentos, a gente vai colocar na pontinha da boca dela, na pontinha da língua, e ela vai demonstrar interesse em colocar esse alimento para dentro. É a mesma coisa. Peça para alguém oferecer a comida para você, né? Colocar na sua boca. Olha a diferença entre oferecer e colocar, gente. Que é o que geralmente acontece quando a gente faz a introdução tradicional com esse bebê. Né? A gente só coloca na boca dessa criança, a gente não sabe se essa colher está muito cheia, se está muito vazia, se está muito quente, se está muito fria. E o quanto essa criança está pronta para consumir esse alimento. Então, gente, para a gente evitar engasgo, principal ponto, quanto mais líquido for, maior o risco de engasgo, né? Então, mas o BLW engasga. Não! O que a gente até tem que fazer de ressalva? A diferença entre o engasgo e o gag, né? O gag é um efeito, é uma proteção natural da criança. Todos os bebês têm esse gag, justamente porque eles estão aprendendo a lidar com novos alimentos, né? E o gag acontece porque ele pega um pedaço maior do que ele deveria colocar na boquinha, e o corpo dele coloca para fora para mostrar para ele um sinalzinho de alerta de que, olha, neném, essa comida tá muito grande para você, pega um pedacinho menor da próxima vez, tá? E aí alguns pontos diferentes entre gag e engasgo que a gente sempre tem que prestar atenção. O gag, o bebê, ele vai lacrimejar, ele fica vermelhinho, mas em questão de até 5 segundos ele volta ao normal e talvez ele pegue até o mesmo pedaço de comida que ele cuspiu, tá? Não tem problema. E a vida dele segue, a refeição dele segue numa boa, sem nenhuma preocupação, né? Talvez ele vai ter um outro gag, mas é normal para ele. O que a gente não pode é ver o bebê em gag, tentando se ajudar sozinho, que eles conseguem, e a gente, no desespero, a gente vai e enfia o dedo na garganta dessa criança. Aí, além da gente traumatizar esse bebê, né, gerar um trauma nele, a gente pode machucar a garganta dele e pode aí levar a um engasgo, né? Porque o alimento que não estava aqui na garganta, na hora que a gente coloca o dedo para tirar, a gente pode colocar na garganta. Aí causa um engasgo, tá? O engasgo, o bebê ele não consegue respirar, então ele vai ficando roxinho, ele não tem reação, tá? Então, né, como ele não consegue respirar, é porque fecha a garganta dele. A gente só deve auxiliar esse bebê no engasgo, tá? Que é aí que a gente faz a manobra de desengasgo, nunca enfia colocando a mão dentro da boca dessa criança, sempre ajudando com os tapinhas, com a manobra adequada de desengasgo, tá? E, obviamente, tem tipos de cortes que a gente tem que pensar para oferecer o alimento para essa criança. Então, alimentos arredondados a gente não oferece no primeiro momento, né? A gente sempre corta na vertical, ovo de codorna, tomatinho cereja, uva, a gente sempre corta na vertical para não ter esse risco de engasgo, tá? O gag, a criança, ela vai pegar a florzinha do brócolis, ela vai pegar o pedacinho de cenoura tranquilamente e vai saber lidar com aquela situação, tá bom? Então, de recado, gente, que eu queria deixar para vocês hoje, quanto mais líquida for essa comida, quanto mais liquidificada, peneirada, primeiro, a gente nem tá falando questão de nutrientes e questão de sabores dessa vez, né? Que isso também dá um outro vídeo pra gente conversar. Mas quanto mais líquido for esse alimento, maior o risco de engasgo. Essa criança não deve estar deitada para receber esses alimentos, tá? E a gente não deve nunca colocar o dedo na garganta dessa criança, na boquinha dessa criança, para tirar esse alimento.
Pode parecer assustador, não é. A gente tem vários e vários vídeos no YouTube, vários perfis de mães no Instagram, no Facebook, que elas mostram o dia a dia dos bebês e mostram os gags dos bebês, que vai diminuindo com o passar dos dias, tá? Então, uma dica que eu dou: vejam esses vídeos, se informem, se tranquilizem, né? Até porque a gente passa a nossa preocupação pro bebê, por mais que a gente faça cara de paisagem, cara de alface, o bebê percebe que a gente tá tensa e é muito pior para ela nessa relação, nesse momento da refeição também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, só lembrando, quem tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer eu fazer um vídeo respondendo a sua dúvida. Deixo à disposição todos os meus contatos, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, e-mail, pra gente conversar e pensar cada vez mais numa alimentação tranquila, prazerosa, divertida e gostosa para os bebês, tá bom? Grande beijo, até a semana que vem, gente. Tchau, tchau!